volta com a Revista Notícias e neste bloco você confere. Começa nesta segunda-feira, julgamento do casal Nardoni. O casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá chegou por volta das 8h30 da manhã desta segunda-feira ao Fórum da Santana, na zona norte de São Paulo, onde será realizado o julgamento da morte de Isabela Nardoni. Os dois são acusados de ter matado a criança no dia 29 de março de 2008. Segundo a acusação, Alexandre jogou Isabela do 6º andar do prédio em que morava. E este será um dos maiores julgamentos já realizados no país e que deve durar cerca de 5 dias. A morte de Isabela comoveu o país ao colocar como os acusados de um crime bárbaro o pai e a madrasta da menina. Segundo a acusação, Isabela teria sido jogada por Alexandre da janela do apartamento em que morava. Sem réu confesso do crime, a acusação de defesa se debruçaram nos últimos meses para preparar os argumentos que irão levar os 7 jurados a inocentar ou culpar o casal. Vamos saber das notícias do esporte com o João Carlos. Ok, Gisele, juntos para falar de esportes nesta segunda-feira, aliás, e que domingo movimentado na área esportiva, começando pelos times do Vale do Paraíba. O São José, sábado, perdeu para a Catanduvense por 2-1 e viu seu sonho de voltar aí a brigar pela série principal do Campeonato Paulista ficar um pouco mais distante. Bom para o Guará, que jogando no estado Ari Rodrigues Leite, venceu ontem por 2-0 e com o resultado, o Guará já está classificado para a próxima fase do campeonato. O Guará caiu no ano passado, tem tudo para voltar à elite do futebol paulista já neste ano de 2010. Pela Série A3, o Taubaté foi bem, venceu o Barueri, 4-3, jogando fora de casa. O Barueri, que é o ex-Campinas. Com o resultado, o Burro já voltou a G8 e tem ótimas possibilidades de classificar para a fase final do Campeonato Paulista da Série A3. Pelo Paulistão da série principal, destaque para os jogos do final de semana. Palmeiras sábado, 2-0 para a Ponte Preta em pleno Parque Antártica. O Palmeiras tem um retrospecto muito ruim no Palestra Itália. São 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Corinthians, pensando mais na Libertadores, perdeu ontem também para o Prudente, o time novo aí que era o ex-Barueri, pelo placar de 2-0. Mesmo assim, o Timão continua no G4. O São Paulo bateu o Mojimirim por 3-0 no Morumbi e o principal jogo da rodada foi o Santos, que ontem venceu o Ituano por 9-1. Que goleada, hein? Teve coreografia de tudo quanto é jeito, dançaram para cá, dançaram para lá e o Roque Júnior, esperto, se machucou e saiu no intervalo. E o Juninho Paulista acompanhou uma derrota histórica do time de Jundiaí, uma vitória histórica do time do Santos, que voltou à liderança isolada do Campeonato Paulista de Futebol. Falando ainda da região do Vale do Paraíba, no basquetebol, São José venceu Franca pela NBB e agora está na 7ª colocação no Campeonato Paulista. Pelo Brasil, empate do Internacional, vitória do Grêmio, a 11ª sob o comando do técnico Silas, empate de Botafogo e Flamengo, 2 gols do Adriano de um lado, 2 gols do Herrera do outro lado. Em Minas Gerais, destaque para a vitória do Atlético Mineiro, com 2 gols do centroavante Rubina. É um pouco do placar nacional, lembrando que no esporte internacional, mais uma vez destaque para o Messi, Lionel Messi, na vitória de 4 do Barcelona sobre o Zaragoza. O Messi fez apenas 3 gols e é hoje, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador em atividade no futebol mundial. Falamos de esportes, em especial para o RVC Notícias. Começa nesta segunda-feira mais uma parte da campanha de vacinação contra a influenza H1N1, mais conhecida como gripe suína. Até o próximo dia 2, gestantes, crianças com idade entre 6 meses e 2 anos e doentes crônicos poderão ser imunizados gratuitamente contra a doença. Entre os doentes crônicos a serem vacinados nessa etapa estão também pessoas com menos de 60 anos, com problemas de coração, pulmão, rins, fígado, câncer, diabéticos e obesos. As grávidas podem receber a vacina em qualquer mês de gestação. Os cidadãos devem estar munidos de documento de identificação, com foto e também o cartão de vacinação. A meta do Ministério é imunizar 80% do grupo da segunda etapa. A tempestade de areia do deserto de Gobi, que chegou no sábado passado a Pequim, continua cobrindo a capital chinesa, que também apresenta nesta segunda-feira altos níveis de poluição, que poderiam inclusive representar um perigo para a saúde dos moradores. Segundo o Instituto, a temperatura ficará nos próximos dias em 15 graus, com vento forte, mas menor do que o sábado passado, que trouxe consigo 150 mil toneladas de terra amarela procedente do noroeste.
Especialistas apontam que esta tempestade de areia é uma das piores que os habitantes locais lembram. E o presidente Barack Obama obteve uma grande vitória política com a aprovação no Congresso de uma reforma de saúde, que é considerada a maior iniciativa social dos últimos 50 anos dos Estados Unidos, ao ampliar a cobertura de 32 milhões de americanos. Os congressistas aprovaram o projeto de lei que já havia passado pelo Senado, com uma votação de 219 representantes favoráveis e 212 contrários. Em seguida, aprovaram modificações, que agora devem ser votadas no Senado, antes de a promulgação de Obama. Confira a previsão do tempo em todo o país. Olá! Na imagem de satélite, observam-se nuvens esparsas entre as Nordeste, parte do Centro-Oeste e do Sudeste do país. Essas nuvens estão sendo formadas pelo forte calor, alta umidade do ar e pelo padrão dos ventos em altitude. Na região Nordeste, além do calor e umidade, as nuvens estão sendo formadas pela atuação de uma área de baixa pressão em altos níveis. Entre Goiás, norte de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, as nuvens são provocadas também pelo escoamento perturbado em nível médio da atmosfera. Entre o Nordeste da Argentina, sul do Paraguai e grande parte da região sul, há muitas nuvens associadas a fortes ventos em altitude, meteorologicamente conhecido como corrente de jato subtropical, além da convergência de umidade em superfície e a formação de uma onda frontal. Agora vamos ver como fica o tempo hoje. Nesta segunda-feira, áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva em praticamente todo o país. No sul e sudoeste do Rio Grande do Sul, o dia terá sol entre poucas nuvens. No centro-leste do Rio Grande do Sul, as pancadas de chuva ocorrerão pela manhã. Entre a faixa norte do estado gaúcho, Santa Catarina, Paraná e o extremo sul do Mato Grosso do Sul, o dia terá nebulosidade variável e pancadas de chuva que poderão ser localmente fortes. Nas demais áreas do Mato Grosso do Sul, em grande parte de São Paulo, no sul de Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro e no sul e sudoeste de Mato Grosso, as pancadas de chuva tenderão a ocorrer a partir da tarde. Na faixa litorânea entre São Paulo e o Rio de Janeiro, o sol aparece entre poucas nuvens. Em Roraima, no Amapá e no noroeste do Pará, haverá variação de nebulosidade. Nas demais áreas da região norte, no norte do Mato Grosso, em Goiás, Distrito Federal, demais áreas de Minas Gerais e no Espírito Santo, haverá muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora, chance de chuva forte de forma localizada. Na faixa leste e no nordeste de São Paulo, o sol predominará em grande parte do dia, com pequena possibilidade de pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Termina aqui mais um RVC Notícias. Amanhã estaremos de volta.